irmãos, nós estamos então vivendo essa empreitada, essa carta do apóstolo João, que na verdade é a carta do Senhor Jesus às igrejas, que chamam-se as 7 igrejas do Apocalipse, mas nós já temos aprendido aqui que não são igrejas exclusivas daquelas igrejas, mas em todas as igrejas do reino de Deus na face da terra, por todos os tempos. E evidentemente então é uma palavra do Senhor Jesus para nós, nessa noite, aqui e agora. Nós já tivemos aqui várias igrejas que passando, né? Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, e hoje nós vamos ver a carta à igreja em Sardes, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse. Assim diz a palavra do Senhor. O anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarde-o e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, aleluia. Que o Senhor se digne abençoar essa santa palavra dele sobre nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Sardes. Nós temos visto aqui várias cidades, né? Agora nós estamos aqui diante de uma cidade chamada Sardes. O que era essa cidade na época de Jesus? Ela era uma cidade um tanto quanto pitoresca, porque ela foi construída no alto da montanha, e lá em cima transformado numa fortaleza. Então você imagina uma cidade no alto de uma montanha, cercada por muros. Então, de fato, era uma cidade que os seus habitantes entendiam como absolutamente protegida. E de fato era. De fato era uma cidade com muita dificuldade de acesso, caso não fosse pelos caminhos naturais e normais. Mas essa fortaleza se mostrou por 2 vezes frágil. Por 2 vezes. Primeiro, com o rei persa. A Pérsia dominou essa cidade, antes de Jesus, bem antes de Jesus. E como é que aconteceu isso? Diz os historiadores que, além de ela estar lá colocada lá em cima do morro, no seu entorno eram montanhas de fácil desmoronamento. E ao mesmo tempo muitos abismos. Então as pessoas que tentariam entrar nessa cidade, não pelo caminho tradicional e normal, incorriam num risco de vida muito grande. Porque era montanha ali ao entorno, onde pouca resistência tinha, porque era muito arenosa, então de fácil demolição daquelas rochas, e as pessoas cairiam. Ia cair onde? Em abismos. Então a cidade foi construída de tal maneira, estrategicamente construída, que ela se tornava uma cidade muito protegida. Mas os persas conseguiram dominar. Por quê? Eles escalaram à noite, escura, sem que pudessem ser vistos, escalaram, e quando os habitantes perceberam a cidade, já estava todo o exército sobre eles.
e foi dominada pelos persas. Muito tempo depois, os romanos fizeram a mesma coisa, com a mesma estratégia. Incrível imaginar como que isso poderia acontecer. 200 anos depois, vêm os romanos, e para conquistar aquela cidade, usaram da mesma estratégia dos persas e conseguiram, da mesma forma, conquistar a cidade. O que se tinha ali, irmãos? Se tinha ali uma cidade próspera, na época de Jesus. Eles eram fabricantes de peças de ouro. Eles tinham um rio que cortava a cidade, lá do morro, e se dizia que no fundo desse rio tinha muito ouro. E era provável porque era uma cidade que se aparecia no contexto comercial da época com objetos de ouro. E também muito tecido colorido. Eles conseguiram ter uma tecelagem que era muito diversificada, porque eles tinham tecidos coloridos que ali a tecnologia do entorno era de peças com uma cor só, notadamente branca. Mas eles conseguiram tingir e tinham peças bem coloridas. Então era uma cidade que se aparecia, que tinha no seu entorno uma fama importante. E era, portanto, uma cidade muito ativa, por conta do seu trabalho de manufatura, quer das joias, quer do tecido. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade extremamente sem vigilância da sua segurança por conta dessas questões físicas e da sua arquitetura, da sua engenharia. E o povo era um tanto quanto displicente com essa questão de segurança. E a igreja de Sardes? A igreja estava lá dentro. Interessante que essa é uma igreja que Deus não chama atenção como chamou as demais, por questões de desvio de doutrina. Não há nenhuma referência aqui para desvio de doutrina. Não há nenhuma referência aqui por desvios de adoração aos ídolos locais e regionais. A referência aqui que Deus faz a essa igreja é algo interessantíssimo. Diz assim: você pensa que está vivo, no entanto você está morto. Você pensa que está vivo, mas você está morto. Eu fico a imaginar como é que nós poderíamos, como igreja, receber essa informação de Deus. Dizer para a gente: ó, vocês estão pensando que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. E essa foi a maneira extremamente forte que Deus usou para se comunicar com aquela igreja. Quais as razões que isso levou a Jesus a se referir a essa igreja desta forma? Bom, eu quero crer, e os historiadores também colocaram dessa maneira, que essa igreja foi uma igreja muito fervorosa. Já tinha sido uma igreja muito atuante, porque era um povo atuante. O povo era um povo atuante. Mas a igreja, neste momento, era uma igreja acomodada. Uma igreja que, convivendo com aquele povo pacífico, era um povo ordeiro, era um povo que, pelo menos o texto não nos dá nenhuma informação de que faziam grandes cultos a deuses A, B, C ou D. Era um povo mais ordeiro, um povo trabalhador, um povo que se poupava do trabalho, mas era um povo que tinha sua cultura. E o texto nos leva à compreensão pela maneira como Jesus se comunica com ele, que está dizendo o seguinte lá no versículo 3, olha lá comigo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Perceba que Jesus está usando exatamente o comportamento dos cidadãos para chamar a atenção deles e para eles. O cidadão daquela cidade de Sardes foi dominado 2 vezes porque não vigiava. Acreditava na sua condição estratégica de estar colocado naquele alto, naquele morro, e não vigiou devidamente com o devido cuidado. E ao não vigiar com o devido cuidado, foi dominado. Foi dominado. Então Jesus está dizendo para essa igreja: vocês precisam vigiar, porque vocês estão sendo dominados. Vocês estão sendo dominados pela cultura, pela maneira de ser. Agora, era uma igreja séria com respeito à doutrina, os ensinamentos. Eles respeitavam isso. Era uma igreja que se preocupava muito, mas muito mesmo, de fazer o encontro
na sinagoga, no encontro deles, de forma correta. Então ela tinha uma autoavaliação de que era uma igreja muito boa, viva. E Jesus diz assim: vocês pensam que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Quando nós olhamos para a nossa doutrina presbiteriana, eu penso que, é claro que a gente falar de nós mesmos é sempre uma situação confortável, quando a gente vai falar de doutrina. E eu creio de todo o coração, irmãos, que nós temos uma doutrina maravilhosamente santa. O que é doutrina? Doutrina é o entendimento da palavra de Deus, cuidar da palavra de Deus, vivendo a vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é doutrina. E a palavra de Deus pela igreja presbiteriana é buscar viver de uma maneira que seja segundo a palavra de Deus. Nós nos auto-intitulamos a igreja da palavra. Nós nos auto-intitulamos a igreja que procura ser muito severa consigo mesmo com respeito à palavra. Nós somos uma igreja que não anda em modismos. Nós somos uma igreja, com ponto de denominação, que não fica atrás desse ou daquele personagem. Nós não estamos alavancados como igreja em carisma de ninguém. Nós somos uma igreja da palavra. Assim era a igreja de Sardes. Uma igreja que era fiel à doutrina dos apóstolos, uma igreja que era séria com respeito aos cultos da sua liturgia de ser, uma igreja que respeitava o momento de culto a Deus, uma igreja que se tinha uma análise própria como uma igreja realmente correta. E vem Jesus e diz para aquela igreja: vocês pensam que estão vivos, né? Mas vocês estão mortos. Vocês estão mortos. E aí vem com a repreensão e ao mesmo tempo a advertência, que está ali no versículo 3 ainda. No 2, na parte 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, eles achavam que eles eram íntegros na presença dos outros, porque eles tinham uma forma de agir segundo os costumes, segundo o pensamento da igreja. Mas a advertência aqui não é o que os outros pensam, mas é o que Deus pensa a teu respeito. É o que Deus vê você e a mim. Não é o que a gente aparenta ser para os demais, mas é o que de fato nós somos para os demais, segundo a observação de Deus, que tudo pode, tudo conhece. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. Então eu fico imaginando esse diálogo de Jesus com a igreja. Ele começa a conversar com a igreja, e a igreja está dizendo o seguinte para Deus: nós somos uma igreja muito boa, Senhor. Nós procuramos andar no caminho do Senhor, nós procuramos obedecer a palavra, nós procuramos obedecer a tradição, nós procuramos agir de acordo com o que são os ensinamentos dados pelos apóstolos. Nós somos uma igreja muito boa. E a imagem da igreja perante as pessoas era essa mesma. A imagem que as pessoas tinham dessa igreja era isso mesmo, que era uma igreja boa, uma igreja séria, uma igreja responsável. E eles então não somente tinham essa autoimagem, como essa imagem estava impregnada na vida de outros lugares, de outras igrejas. Tanto que Jesus vai vir dizer o seguinte para eles: tens contudo em Sardes, entre no 3, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É a advertência que está vindo sobre eles. E está dizendo: vocês precisam realmente entender o que está acontecendo com vocês. Se nós pegarmos essa mesma carta e trazer para os nossos dias, para a nossa igreja, dentro do nosso contexto de igreja, eu diria que é muito cabível para nós. Mas é muito cabível. Por quê? Porque o que ele está dizendo? Vocês têm que ter vida. Não uma vida de cultura, uma vida de imagem, uma vida de algo que você pensa que é e quando não é. Tem que ser a vida segundo o que Deus recomenda. Era uma igreja que vivia no passado, das glórias que já tinham tido, do crescimento que já tinha tido. Era uma igreja que era uma igreja de fachada. Porque ele fala: vocês não são íntegros.
O que é íntegro? Inteiro, integral, íntegro. Para Deus não importa se nós formos bem 80%, 90%. Deus quer a nossa inteireza, Deus quer a nossa completa atitude com Ele e para Ele. É isso que Jesus escreveu para essa igreja. Vocês se acham muito bons, vocês se acham muito certinhos, vocês se acham que estão vivendo uma vida segundo o que eu penso, porque vocês têm aí as regras, vocês têm aí o comportamento que está escrito, e procuram viver nisso, e acham que isso me é satisfatório. Jesus está dizendo assim: olha, vocês não estão vivendo segundo a vontade do meu Pai. Eu não tenho encontrado sinceridade e integridade em vocês. E aí vem uma resposta extremamente difícil de entender. Vocês poderão ter sérias consequências se não houver o arrependimento, se não houver o entendimento. Ele vem dizendo isso lá em cima. Observe o versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado entre as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, o que vocês têm ouvido da palavra, reflitam com mais convicção. Porque se vocês estiverem ouvindo a palavra, lendo a palavra, e continuarem com essa conduta, que você pensa que está certo, pensa que aos olhos dos homens, eles estão até te elogiando. Essa semana, lá no hospital, veio lá uma pessoa, e conversando comigo, com a mesma, disse assim: olha, a igreja Filadélfia é uma igreja muito boa. Eu ouço coisas muito boas da igreja Filadélfia. Vocês estão de parabéns. Eu senti uma fisgada aqui no coração. Porque eu estava estudando isso. Aí vem alguém e fala da nossa fama. E eu fiquei extremamente constrangido quando ele falou isso, porque eu estava estudando isso. Aí ele diz assim: não, vocês estão na igreja de Filadélfia, é uma igreja, olha, muito, vocês estão de parabéns com essa igreja. E eu estou estudando isso, falei, misericórdia. Eu comentei com alguns hoje aqui antes, e lá no hospital, então, a mesa foi eu estou falando, Deus está falando muito com a gente, lá, mas muito. E eu senti aquela uma facada no meu coração, porque eu me vi totalmente dentro desse texto, desse contexto. A igreja tem a fama, mas será que nós somos vivos? Será que nós somos vivos segundo a visão de Deus, não segundo a visão dos homens? Segundo a qualificação dos homens? Aqui Jesus está dizendo assim: não importa o que as pessoas digam, importa o que eu digo a teu respeito. Importa o que eu penso a teu respeito, não o que os homens pensam a teu respeito. Importa o que eu penso a teu respeito. E aí nós temos que entender como é que Deus pensa. Como é que Deus pensa? Ele começa dizendo que ele pensa a partir do princípio da integridade. O que é integridade? Repito, é inteiro. E aí a gente vai entender algumas coisas que Deus trabalha conosco em 4 verbos. 4 verbos. Primeiro, amar a Deus e aos nossos semelhantes. O que é amar a Deus? Como é que eu amo a Deus, irmão? Como é que você ama a Deus, irmão? Como é que você consegue não viver de aparência? Que é isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão vivendo aqui a Carlos Passares. Eu estou trazendo a nós. Vocês estão vivendo de aparência. Se diz presbiterianos, se diz crentes, se diz isso, aquilo. Mas como é que é isso na prática? Aos olhos de Deus, a integridade de Deus é que nós temos que ser pessoas amorosas. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus? Como é que eu amo a Deus? Como é que você ama a Deus? Como é que nós amamos a Deus? Isso que estamos fazendo aqui agora é sinônimo de manifestação do amor a Deus? O fato de estarmos reunidos aqui em igreja, numa comunidade, em culto, é sinônimo de adoração, de amor a Deus? Pode até ser. Mas se Deus olhar dentro do nosso coração, e Ele está dizendo que tem que ter integridade, seria isso verdade? Seria isso realidade? Se eu olhar para o meu coração, a minha vida, e você olhar para a sua vida e o seu coração, será que Jesus diria que você está sendo uma pessoa íntegra? No quesito amor? No quesito amor?
Porque a própria Bíblia diz: se não houver amor, nada mais importa. Nada mais importa. E amar não é venha a nós o vosso reino. Amar é eis aqui o vosso reino. Eis aqui o vosso reino. Amar não é receber, amar é dar. É doar-se. O quanto eu estou me doando aos meus semelhantes? O quanto eu estou me doando a Deus? O quanto você está se doando a Deus? Tempo, sentimento, fé. O quanto nós estamos nos doando aos nossos semelhantes, seja quais forem quem for. Quantos de nós estamos vivendo um amor pela alma perdida? Quanto tempo cada um de nós está sendo utilizado desta vida graciosa que Deus tem nos dado? Vida graciosa que tem nos dado. Quanto desta vida graciosa que tem nos dado tem sido culpado como semelhante? Semelhante bom, semelhante amoroso, semelhante carinhoso, semelhante parente, semelhante amigo. Quanto? E o desconhecido? Quanto? Que Deus ama e que nos incumbiu de amá-los. Quanto? No teu tempo, da tua vida, é isso que Jesus está falando para essa igreja. No tempo que vocês estão vivendo, vocês estão vivendo no quê? Cadê o amor? Vocês já viveram esse amor no passado, ele está dizendo. Vocês já foram referência desse amor no passado. E hoje? E agora? Amor. Outro verbo. Cultuar. Cultuar com sinceridade. Não dentro de um contexto litúrgico que essa igreja fazia. Ela cultuava assim. Mas Deus vem e questiona aquele tipo de culto. Qual é o tipo de culto? Onde nós nos colocamos diante de Deus para obedecer, entender e fazer a vontade dele. Isso é culto. É o sacrifício vivo. Quando? Quanto tempo da nossa vida nós estamos dispondo para Deus? Quando? Essa é a pergunta que Jesus faz para essa igreja e faz para nós outros. Outro verbo, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quando? Aquela igreja era uma igreja que tinha paralisado. Ela cresceu muito, evoluiu muito. A Bíblia diz quanto ela cresceu, mas diz que cresceu, que ela foi notória, que ela foi famosa. E agora? Agora Jesus está dizendo para eles: vocês pararam. E aí Jesus vai trazer uma figura por demais interessante. Eu parei bastante tempo em cima dessa figura, até porque quando eu li a primeira vez eu não entendi. Eu quis compreender lá no versículo 1, a partir do segundo parágrafo. Está assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e tens nome de quem vives, está morto. Quando eu estudando, parei aqui: 7 Espíritos? Como assim 7 Espíritos? Eu conheço um Espírito de Deus. 7 Espíritos? Me pareceu a primeira leitura um contrassenso. Como assim 7 Espíritos? Eu conheço, a Bíblia fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Espírito. Aqui fala de 7 Espíritos. O que é isso? E está invocando que aquela igreja conheça esses 7 Espíritos. Viva esses 7 Espíritos. O que é isso? E aí, o que o Espírito está querendo dizer com esta expressão de 7 Espíritos? Nós já aprendemos aqui que o número 7 é o número da perfeição. Nós já aprendemos aqui que o número 7, dentro da cultura judaica, é um número pleno e completo. Perfeição, pleno e completo. Íntegro, inteiro. Quando ele põe essa referência, e outros versículos que tem aparecido também essa referência, vai no mesmo sentido. Por isso que dá o entendimento pleno, completo, absoluto, de que ele está se referindo à plenitude de Deus na vida das pessoas. A plenitude de Deus. E quando ele se refere aqui aos 7 Espíritos e às 7 estrelas, as 7 estrelas são as igrejas. Então ele faz a unificação do poder de Deus, da integridade de Deus, da autoridade de Deus, da manifestação de Deus na pessoa daquele que é cheio do Espírito Santo. Então, quando ele fala, está dizendo 7 igrejas, está dizendo assim: qual é a integridade? É que você tenha tudo isso. E qual é isso tudo?
Nós já vimos a primeira, que é amar, o outro é adorar a Deus, cultuar, crescer no conhecimento de Deus, nas coisas de Deus, conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus, queridos? Como é que eu posso conhecer Deus? Nós já temos dito isso muitas e muitas vezes. Deus já se fez conhecido em Cristo Jesus. Se você quiser ver Deus, olhe para Jesus, olhe para a vida de Jesus, olhe para os feitos de Jesus, e você vai ver Deus. Mas mais que isso, Deus quer se tornar íntimo de cada um de nós. Quer se tornar alguém da qual você não somente conheça de ouvir dizer, como disse Jó, mas eu conheço agora de viver isso. Quando ele fala de integridade, ele está dizendo assim: você precisa me conhecer muito mais do que você tem conhecido, muito mais. E como é que nós vamos conhecer Deus? Quando eu me interessar por conhecê-lo. E o que essa igreja disponibiliza para você conhecer Deus? O que essa igreja disponibiliza? Todos os meios. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto. Eu tenho dito isso para vocês, amados. Hoje nós tivemos uma aula muito gostosa sobre Davi. Penso eu que foi gostosa? Acho que foi. Penso eu. Deus falou muito ao meu coração quando estudar essa lição sobre Davi e as suas experiências. Nós vamos ter domingo que vem, na escola bíblica dominical, Davi, um pai complicado. Hoje nós vimos Davi, um coração em chamas. É o que nós vimos hoje. E domingo que vem nós vamos ver Davi, um pai complicado. E temos visto quanto que Deus tem falado aos nossos corações através dessas experiências. Eu convido você a investir tempo em Deus, em conhecê-lo mais e melhor. Invista tempo, invista o seu tempo. Eu volto à minha consideração anterior. O que você tem feito do seu tempo, na sua vida? Desta vida que não é tua, é de Deus. Invista o seu tempo. E o último verbo é servir a Deus. Servir a Deus e aos nossos semelhantes. Então, amar, cultuar e adorar, crescer no Senhor e na sua vontade e servir. Eis aqui a receita do bolo, para que nós possamos ser vivos e não mortos. Se eu tiver dentro do meu contexto de vida, amando a Deus e amar a Deus e aos meus semelhantes, e isso ser verdadeiro, se eu colocar a minha vida para adorar e cultuar a Deus, isso ser verdadeiro, e se eu desejar crescer em Deus, conhecê-lo mais e melhor, isso for verdadeiro, e se eu quiser servir a Deus, a Ele e aos semelhantes que Ele põe no meu caminho, se isso for verdadeiro, então Deus poderá olhar para mim e para quem assim decidir viver e vai dizer assim: você tem uma vida íntegra, uma vida inteira. Então, meus amados, a carta de Jesus àquela igreja é uma carta absolutamente penetrante para mim e para você. E como é que combina essa mensagem? Ele vai dizendo assim: ao vencedor, o seu nome jamais será tirado do livro da vida. Ao vencedor. Ou seja, aquele que é íntegro. E o que não for? E o que não for? Se ele está dizendo que não vai tirar o nome, aquele que não viver nessa integridade, pode nem estar no livro. Pode nem estar no livro. Qual é a condição de imaginar se você está ou não está no livro? É olhar para dentro de si. É o que Jesus está dizendo aqui. Olhe para dentro de você, enquanto você pode olhar. Olhe para dentro de você, enquanto você está vivendo o tempo da graça. Olhe para dentro de você, o que você tem feito da tua vida. É isso que essa carta nos questiona. O que você tem feito da vida, meu irmão, minha irmã? O que eu tenho feito da minha vida? E minha vida, ela é composta de tempo e atitude. Tempo e atitude. Isso é vida. Tempo e atitude. Porque o dia que eu não tiver mais atitude, eu já sou morto, como ele diz aqui. Morto. Você pensa que está vendo, mas está morto. E o dia que ele tirar a vida, ele efetivamente está morto. Mas é tempo ainda de reflexão. Você está no tempo da reflexão. Isso é muito sério, meu irmão. É muito sério. E ele está dizendo isso: eu de forma alguma tirarei o seu nome. Mas vai mais além, ele vai dizendo assim: ao vencedor, ele será vestido eternamente com vestes brancas iguais às minhas. Ou seja, você vai ser igual a Jesus. A veste branca é uma forma simbólica
do que nós vamos ser revestidos desta carne que está aqui hoje. É o corpo de Cristo, o corpo glorificado de Cristo. Aquele corpo que não fica mais restrito a espaço nem a tempo. Um novo corpo. Ele está dizendo, vocês ficarão igual a mim. Agora, aquele que não tem uma vida íntegra, só Deus sabe. Só Deus sabe. O que nos deve nos levar a uma reflexão efetivamente séria com esta carne. Eu vou contar uma historinha que todos conhecem, só para a gente fechar. E essa história, a primeira vez que eu vi, eu ainda morava em Blumenau. E ela foi muito peculiar, porque lá em Blumenau, eu vivi grandes enchentes. Grandes enchentes. Eu já vi enchente de não ver nenhum telhado da casa. Eu morava num morro muito alto, e lá de cima eu olhava, eu não via nenhum telhado, todos submersos. Todos submersos. E aí conta-se uma história que vocês conhecem, eu vou repetir porque ela é apropriada para o momento. Que um cidadão, lá nessa enchente, crente no Senhor, estava na sua casa e a água subindo. A água subindo. E ele começou a orar para Deus, que Deus o livrasse daquela situação. E ficou orando. Aí a pouco veio lá uma pessoa, disse para ele assim, fulano, vamos sair daqui porque a água está chegando. E eu, como eu vivi muito isso era muito comum lá. Porque eles sabem, lá em Blumenau, eles sabem, com antecedência de 3 horas, onde vai bater a água. Onde vai estar a água. Eles vão dizer assim, se olhar para essa parede aqui, por exemplo, eles vão falar assim, daqui 3 horas, a água vai bater ali, naquela marca ali. Mais 2 horas, vai estar acima daquilo ali, ó. Mais 2 horas, vai bater na cortina. Eles sabem isso lá, por técnica. Então, estava lá aquele cidadão, a água começando a subir, e vem lá para ele e fala assim, vamos embora, rapaz, sai daí porque a água vai se bater lá em cima. Não, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. O cara foi embora. Aí veio outro. Daqui a pouco a água já estava lá no meio, batendo no meio da parede. Já não dava mais para andar, já veio um barquinho. Rapaz, vamos embora aí, aqui no barco. Não, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Eu creio no Senhor, que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. Ele vai me livrar. Aí a pouco a água já estava batendo, ele já teve que subir para o andar de cima, e a água já tinha coberto o primeiro nível. Aí ele está lá, Deus, o Senhor vai me livrar. Aí veio o bombeiro, um barco equipado. Rapaz, desce daí, cara, entra aqui no carro, no barco, porque a água vai cobrir tua casa. Não, Deus vai me livrar. E quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir, como eu disse, né, eu vi lá a enchente cobrindo todos, não vi um telhado, cobriu tudo. Morreu afogado. Aí chegou no céu. Era crente no Senhor. Ô papai, eu não entendi nada. O senhor disse que eu podia orar, eu pedi para o senhor para me livrar daquilo lá. Ô rapaz, tu é teimoso, mandei 4 lá para te salvar, você não deu ouvido a nenhum dos 4. Se ele tivesse ouvido um deles, você estava, continuava normal e bem. Claro que isso é uma historinha, não é um fato. Mas só para a gente pensar, queridos. Quantas vezes Deus já mandou alguém para nós nos alertar das circunstâncias vividas por nós. E nós continuamos a teimosamente não levar a sério as advertências que Deus tem trazido para cada um de nós. Essa carta é uma carta dura, mas uma carta abençoada. E faz a gente refletir o que nós somos e como estamos. Deus conhece o meu coração e o seu. Aí você olha para o pastor e fala, ô pastor Anísio, mas Deus conhece o coração do pastor Anísio e sabe o quanto eu preciso de Deus na minha vida. E eu sei que você não é diferente. Por isso, meus amados, que hoje seja o tempo do entendimento e do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Porque o Senhor conhece o coração. Em nome de Jesus, abaixe sua cabeça. Querido Deus, nós nos colocamos ao Senhor mais uma vez. Primeiramente agradecidos por esta carta, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe, nos chamando a atenção para algo tão importante em nossa existência, que é a integridade da nossa alma diante do Senhor.
Pai, nós somos pecadores, tem misericórdia de nós. Eu sei que se, ó Pai, formos postos na balança, qualquer um de nós estaremos perdidos, Deus. Mas nós temos a tua graça, infinita graça, que em Cristo Jesus nos lavou pleno e completamente. Que somos, ó Deus, teu povo, teus filhos. Mas que isso não nos tira a responsabilidade de fazer essa reflexão de que forma nós estamos levando a nossa existência. Porque o Senhor conhece o nosso coração e a nossa vida. O Senhor sabe das nossas decisões, das nossas escolhas. E hoje o Senhor está nos chamando a atenção para termos escolhas segundo a tua soberana e maravilhosa vontade. O Senhor já nos ensina em outras passagens para a gente não se conformar com esse tempo, nem com esse século. E eu creio que essa igreja tão abençoada estava se acomodando, se conformando com a cultura da sua época. O Senhor pôde falar com eles de maneira amorosa, mas contundente. E eu creio que o Senhor falou assim também conosco hoje, e ao sairmos daqui, o Senhor possa estar nos levando com o coração cheio de temor e tremor do Senhor e da sua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para um coração vivo, para um coração atencioso, para um coração responsável, para um coração amoroso, para um coração interessado em conhecê-lo mais e melhor, para um coração interessado em servir ao Senhor, que convenha ao Senhor. Ajuda essa igreja, Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, na dispensação do trabalho do Senhor. Por isso, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Quero que eu me dê em pé. Recebam a bênção do Senhor. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. O amor renasça no seu coração. A sabedoria seja implantada em seu coração. E a responsabilidade em Deus e com Deus seja evidenciada no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.